Olha, Campo Belfort. Daniel, por Muito grande. A gente vai ver uma pequena parte, tá? Não vai ser uma longa caminhada, mas a gente vai entender um pouquinho da mentalidade e do perfil de Herodes, que mandou os seus engenheiros, que eram, eu acho que eram italianos, tá? Chegaram de Roma. A gente vê aqui pinturas da Pompeia, de arquitetos da Pompeia, tá? Pintores da Pompeia. Alguém viu da Pompeia? Eu. Pintores da Pompeia. E a gente vai apreciar um pouquinho esse grande Herodes. A gente vai tentar entender um pouquinho o perfil desse homem que eu falei para vocês. Ele matou seus 2 filhos que ele mais amava. Matou a esposa que ele mais amava também, tá? Tudo porque ele estava com medo que alguém, sabe como é que é. Alguém alguma coisa dessa, tá? Então o que a gente vê aqui? A gente tá por enquanto nesse local. Essa parte aqui, o que a gente vê aqui, é a casa dos comandantes. Antes de entrar no Palácio de Herodes, esse palácio aqui, que a gente vai ver o que restou do palácio, as ruínas do palácio, tá? As pessoas tinham que passar pelos comandantes. A gente vai ver daqui a pouco os armazéns, tá? Essa parte aqui. Tá? E aqui tem também o banho de vapor. O que eu quero que vocês saibam, que aqui em cima de Massada, Herodes construiu 2 palácios. Esse aqui, que tinha 3 camadas ou andares, e o outro está ali no outro lado, dá para ver, é difícil ver, mas aquela construção. Infelizmente, por motivos históricos que a gente vai daqui a pouco, eu vou contar para vocês daqui a pouco, a gente vê hoje em dia só ruínas. Não sei se vocês já prestaram atenção. Quando a gente caminha aqui em Massada, a gente segue uma linha preta. Olha só essa linha ali. Conseguem ver? Essa linha, ela mostra como foi achado quando os arqueólogos chegaram e o que foi restaurado. Está na parte de cima, tá bom? Então eu quero que vocês saibam que quando os arqueólogos chegaram aqui nos anos 50, e começaram a fazer escavações aqui, tá? Eles acharam pouca coisa aqui, tá bom? Só ruínas de uma história ou de um local que foi esquecido por muitos motivos, ok? Então a gente está aqui e a gente vai na primeira parte contar um pouquinho a história de Herodes e depois na segunda parte eu vou contar para vocês a história mais importante, que é a história dos judeus aqui, tá bom? Nesse local. O que eu quero sim que vocês podem ver daqui, Herodes mesmo construindo uma fortaleza em cima dessa montanha,
que é tão alta, parece ser inconquistável, ele ainda construiu muralhas em volta, tá? Ele construiu aqui 3 banhos romanos de vapor, tá? Construiu até uma sinagoga aqui, ele era judeu, tá? Ele era judeu. E construiu também muitas cisternas, que aqui não tem como ver, mas fica nessa parte, cisternas de água. Então ele tinha aqui tudo que ele precisava. Mais de uma vez, eu sei que vocês ficam um pouquinho decepcionados, mas a gente não sabe se Herodes realmente utilizou esse local. Ele tinha vários palácios aqui em Israel, tá? E como ele morreu de velhice, ele precisava isso como um abrigo e não precisava de verdade esse abrigo, tá? Então, isso que a gente vai ver. E a última coisa, o pastor Maurício me lembrou uma história. Quando os arqueólogos chegaram aqui, eles fizeram as escavações nos armazéns. E ali descobriram sementes de tâmaras de 2000 anos atrás. Tá? Então eles estavam curiosos, colocaram na terra e aí saiu. Hoje em dia a gente tem perto de Elat, no kibbutz, a gente tem pé de tâmara desse tamanho, tá? Que foi plantada há 20 anos atrás, de uma semente de tâmara de 2000 anos atrás. Tá? Incrível. Infelizmente é um macho, tá? Mas já tem, a gente não eu, né? Mas tem uma mulher que ela plantou e agora tem 2 pés de tâmara desse tamanho. A gente espera que seja fêmea agora e vai ser muito legal comer uma tâmara que saiu de uma tamareira de semente de 2000 anos atrás, tá bom? Você vê como é que é semente resistente aqui. Qual a diferença entre uma tamareira macho e fêmea? O macho não tem frutas, tá bom? E a fêmea tem, tá? Tâmara é assim, ou macho ou fêmea, ok? Então vamos caminhar um pouquinho aqui. Ele matou. Ele massacrou aqui pessoas. Pessoas, mais pessoas. E sabe o que? Vai ser gozado falar, né? Mas deu certo, tá bom? Porque Ele morreu de velhice. boa, tá? Olha só, essa pintura aqui pode ser, parece assim uma fresco, né? Normal, mas a gente sabe que com certeza o pintor da Pompeia veio aqui, até aqui, ó. Agora olha só, 2000 anos atrás, o cara da Pompeia é chamado para cá para pintar ou fazer um fresco aqui de Herodes aqui no deserto. Então é só para a gente demonstrar um pouquinho o poder desse rei, tá? E não é à toa que também no Novo Testamento a gente vê ou é manifestado um pouquinho o perfil desse Herodes, grande, poderoso e com uma grande paranoia, né? Lembrando vocês que ele mandou o quê? Matar as crianças. Bom, a gente vê como é que o Novo Testamento, nesse caso, bate muito bem com a história que a gente sabe ao respeito de Herodes, tá bom? A gente chama aquela maquete, né? Do Palácio do Norte de Herodes, tá? É composto por 3 camadas, cada camada tem uma certa construção, diferente construção, e ele era tão paranoico que tinha um túnel entre cada camada, cada terraço, tá? A gente está agora no momento nesse local, e olha só os pilares, dá para ver ainda os pilares, e vocês podem ver os mosaicos. Tá? Mosaico aqui já não é uma coisa rara, tá? É como se fosse um tapete, tá? Um tapete da nossa época. Então a gente vê e depois dá uma olhada ali, vocês podem ver essa linda vista, e vocês também podem imaginar Herodes, talvez, tomando aqui uma taça de vinho, olhando o deserto, pensando, quem eu vou matar hoje, né? Exatamente aqui. Peraí. Foi. Deixa eu te perguntar, aquela rampa é de que lado? A rampa a gente vai ver, Vai do outro ver. lado. Não, Já tem a ver com a outra história. Com a nossa outra história, a segunda história, dos judeus e os romanos, dá para ver as bases romanas, os acampamentos, dá para ver aqui a estrutura. Dá para ver as muralhas que os romanos, daqui a pouco vou contar a história, mas dá para ver as muralhas que os romanos fizeram. E depois a gente vê ali outro acampamento. Os romanos, quando chegaram aqui, fizeram 8 acampamentos, sitiaram Massada, construíram trilha e muralha e 8 acampamentos. Dá para ver até hoje.
Um quadradão. É esse quadradão, exatamente. Esse aqui é o maior. Aqui seria a muralha. Quadrado. É, e tem a muralha, dá pra ver, né? Esse acampamento aqui. Exatamente, acampamento. O outro ali embaixo, Daqui a vocês pouco a gente podem conta ver essa um história. pequeno retângulo, Já dá pra ver. era o acampamento romano. E tinha um outro mais para lá que eu não consegui identificar. Mas eram 3 acampamentos, tropas Já tem a ver com a ordem. eles falam, é a 10ª aí. Escravos. A cultura dele era uma cultura romana, tá? Então o que a gente vê aqui, a gente vai ver aqui esse banho de vapor. Lembrando vocês, esse local se chamava palestra, que nem a palestra Itália, né? São cariocas todos, né? Então, mas tem a palestra, esse local onde praticava esporte, tá? E aí entrava nesse local, vem pra cá. A gente sente exatamente um vapor, né? E aí a gente entrava, vocês lembram do banho de vapor? Tinha 3 partes. A parte com a água gelada, a parte com a água morna e o mais importante, o vapor. É bom agora, hein? Melhor do que a gente viu em Cesareia, que ali tinha um banho de vapor muito chique, banho romano. Só que aqui a gente vê essa tecnologia um pouquinho melhor. Podem entrar. E vocês devem estar perguntando, puxa, mas está quente aqui, tem calor do deserto. Por que ele fez questão de construir uma coisa dessa? Primeira coisa, fazia parte da cultura romana. Era um meio de associar, da sociedade mesmo. Mas outra coisa, de noite faz frio, gente, no deserto. Às vezes cai debaixo do zero. Então de noite vale a pena, e é muito legal tomar um banho de vapor aqui, ou sauna, fazer uma sauna. Venha mais um pouquinho pra cá. Calor humano e a gente sai. Olha só, a gente está no local mais importante dessa estrutura do banho romano. Por quê? Porque aqui a gente está na parte da sauna, do vapor. Lembrando vocês, tinha um escravo no outro lado desse forno, tá vendo esse buraco? Imaginam que no outro lado tinha um escravo abastecendo a lenha ali, fazendo fogo, e o ar quente entrava e passava debaixo desses pisos. Esses pilares, vocês podem ver aqui muito bem, seguraram os pisos, tá? Aí o ar quente passava debaixo dos pisos, esquentava o piso, e aqui olha só que tem esses buracos, esses tubos, não sei como chamar, né? Tubos feitos de cerâmica, aí escorria pelas paredes, tá bom? Esse ar quente. Então o ambiente virou um ambiente quente, ok? Então bastava colocar um pouquinho de água aqui e evaporava. Agora outra questão muito interessante, olha só como é que bem pensado. Por que o telhado é redondo, tá? Imagina você sentado numa sauna, fofocando com o seu amigo, quem você vai matar, quem você vai deixar casar com, não sei, essas coisas que os romanos falavam, tá? De repente, desculpa, a água pingando, é muito chato, tá? Então para a água escorrer pelas paredes, não cair em cima das pessoas, sempre a gente vê um telhado redondo, tá bom? Então esse é o motivo, a gente não vê reto. Tirar o meu lá de quadrado. Muito bem pensado, tá bom? Pessoal, eu contei para vocês a história de Massada, da construção de Massada de Herodes um pouquinho. E também quero lembrar vocês que Herodes faleceu no ano 4, ano 4 depois do nascimento de Jesus. Naquela época, quem dominou a terra de Israel eram os romanos. O povo judeu vivia aqui, tinha o seu templo lá em Jerusalém. Ele era autorizado a seguir o seu Deus e os seus costumes, mas como uma condição, pagar imposto para o Império Romano. O povo judeu era um povo muito dividido naquela época. O radicalismo do povo era muito forte naquela época. E começou ali um movimento que tinha um certo argumento. Nós precisamos expulsar os romanos daqui. Nós queremos a nossa independência aqui nessa terra. Essa terra é nossa e a gente não vai deixar nenhum
nenhuma pessoa de fora, nenhum império de fora controlar a nossa vida. E realmente, no ano 66, os judeus se uniram, todos os grupos judeus que eram bem divididos naquela época se uniram e fizeram um levante contra o Império Romano local. Talvez tenha sido um erro fatal, brutal para os judeus, que até hoje a gente paga por causa disso. Os judeus realmente conseguiram expulsar os romanos daqui, da Terra Santa, da terra de Israel. Mas o Império Romano é o Império Romano, não dá mole a ninguém. Um ano depois, no ano 67, depois de Jesus, o Império Romano voltou aqui, com grandes forças, mais legiões, e começou a reconquistar a terra de Israel. Eu já contei para vocês, começando pela Galileia, e a prática era bem simples. Chegar numa vila, invadir, conquistar, queimar e expulsar as pessoas. No ano 70, eles chegaram a Jerusalém, sitiaram Jerusalém, depois de 6 meses invadiram as muralhas de Jerusalém, queimaram a cidade de Jerusalém, queimaram o templo de Jerusalém e a partir desse momento expulsaram os judeus de Jerusalém. Lembrando vocês, o povo judeu não voltou a Jerusalém até 1967 praticamente, ok? Um grupo de judeus, de cerca de 960 pessoas, mais ou menos. Grupo de o que a gente chama de zelotes, as pessoas mais radicais da sociedade judaica daquela época. Chegou aqui, fugiu para Massada. Tá? Eles chegaram em Massada e aqui eles tinham toda a estrutura. Tinha palácios aqui, tinha armazéns. E durante 4 anos eles viveram aqui, na boa. Tá? 960 pessoas, combatentes, mas também mulheres, crianças. No ano 74, 4 anos depois da vitória dos romanos lá em Jerusalém, os romanos que estavam determinados de acabar com todos os judeus que participavam naquela rebelião, lá em Jerusalém, lá em Judá, lá na Galileia, chegaram a Massada. Tenta imaginar o Império Romano, uma legião, a 10ª legião, aliás, chegando aqui no deserto, nesse calor, com a armadura. Aqui não tem fonte de água aqui embaixo. Eles chegaram aqui e sitiaram Massada. Construíram 8 campos, 8 acampamentos, bases militares. Construíram uma muralha em volta de Massada, com a esperança de chegar aqui e conquistar Massada. Naquele momento, os judeus estavam seguros que os romanos não tem jeito, não tem como conquistar esse local. Porque olha só como é que é alto. Tá? Eles assistindo isso tudo do alto aqui. E eles estavam assistindo tudo do alto, e até o historiador que escreve sobre essa história, ele escreve que os judeus estavam bem confiados, assim, que nada vai acontecer. E até estavam xingando os romanos daqui. Mas o Império Romano é o Império Romano, e em pouco tempo eles conseguiram construir uma rampa que levasse eles, aquela parte de baixo, a gente vai ver daqui a pouco, até o topo da montanha. Sabe em quanto tempo eles construíram essa rampa? 3 meses. 3 meses, exatamente. Tá? Muita gente pensa 3 anos, 10 anos, não, 3 meses. Tem obra lá no Brasil, tá? Os caras estão até hoje para terminar. Então, aqui já é a mesma coisa. Mas o Império Romano usou escravos, aliás. Tá? Usou escravos. Tá? Então os judeus estavam aqui olhando e vendo a construção dos romanos. Então nesse momento muita gente pergunta, puxa, mas podiam jogar pedra, podiam atacar? Não, não era tão fácil, vocês viram até no filme. Tá? Tinha aqueles escudos grandes, tá? Feito de madeira. Então os judeus não podiam fazer nada. Só acompanhar os romanos aos poucos, subindo, até que um certo dia os judeus sabiam que vai ser a última noite. E Elazar, filho de Jairo, ele reúne todos os judeus na véspera da invasão romana. E ele reúne eles ali naquela parte, perto do banho romano, banho de vapor, parece que foi ali. E ele fala para eles a seguinte coisa: meus caros irmãos, amanhã
os romanos vão invadir esse local. Não temos muitas escolhas. Nós podemos enfrentar os romanos na guerra, mas esse vai ser um jeito de honrar os romanos. Eles vão vencer, eles são mais fortes, mais armados. Segunda opção é se render, mas também vai ser um jeito de nos humilhar. A gente vai ser apresentados lá, exatamente lá em Roma, as mulheres vão se tornar prostitutas, os homens escravos, as crianças nem sabem. Então nós precisamos acabar com a nossa própria vida. Mas aí tem um problema, o judeu não pode suicidar, não pode. A vida é a coisa mais cara que tem e não pertence a ti. Eles eram judeus bem religiosos, bem radicais. Mas eles arrumaram um esquema. Olha só, vocês lembram daquela pergunta? A diferença entre matar e assassinar? Sim. Agora olha só. Cada pai de família matou sua própria família. Uma faca. Tá? E depois ficaram somente os homens. Eles pegaram pedaço de cerâmica e escreveram os nomes dos homens que estavam ali. E aí fizeram um sorteio. Tá? Aquele que saiu no sorteio foi o único que pecou. Ou seja, cada um matou o seu amigo, restou o único e ele tinha que se matar. Quando os romanos chegaram, aliás, eles queimaram aqui, esses judeus queimaram naquele dia o local, deixaram os armazéns para mostrar aos romanos que a gente podia ficar aqui muito mais tempo, tá? E quando os romanos aqui invadiram Massada de manhã, eles acharam aqui só corpos de pessoas mortas, tá? Eles estavam zangados demais, porque eles realmente se sentiam humilhados. Primeira coisa, eles esperavam subir aqui e lutar. Segunda coisa, exatamente, mas outra coisa, eles viram que muitas pessoas eram na verdade crianças. Eles estavam com uma certa esperança de ver aqui mais combatentes. Então eles estavam tão zangados, tão furiosos, que eles também queimaram e destruíram o local todo. Então desde o ano 74 até os anos 40 do século 20, quase 100 anos atrás, essa história que eu acabei de contar a vocês parecia uma lenda. Quem sabia se era verdade, não era? Tá. Nos anos 30, 40 do século 20, acharam esse local e começaram a fazer escavações. E nessas escavações acharam esses pedaços de cerâmica. Bom, é muito interessante. Outra coisa, para os judeus, esse local, Massada, a palavra passada, sempre na história judaica, era símbolo da última resistência judaica aqui na terra. Esses judeus que estavam aqui acharam naquela época que eles eram os últimos representantes judeus do mundo. Tá bom? Então, a partir desse momento de Massada é um símbolo porque os judeus perderam o controle dessa terra. Tá? Foram ao exílio, cada um para o seu canto. Tá? Poucos judeus ficaram aqui na Judeia. Tinha mais, mas poucos judeus ficaram aqui na Judeia. Então era símbolo. Então por muito tempo, durante 50 anos, o juramento militar fazia aqui, nesse local. Muitos passeios, todos os jovens judeus passam aqui só para ouvir, para conhecer essa história de Massada, ok? Então essa segunda história de Massada, que é a história mais conhecida e mais importante do povo judeu, ok? Agora não se usa mais, mas há anos atrás se usava essa expressão, né? Quando alguma coisa estava errada lá no Brasil, o pessoal, isso foi uma amassada. Quer dizer, talvez nem sem saber o que era, né? Foi uma amassada, quer dizer, deu errado, que amassada, deu errado pra caramba. Mas hoje em dia não se usa mais, né? Ninguém fala mais. Para chegar até aqui, ao topo. Pessoal, para a gente finalizar do Templo de Herodes. Daqui a gente vai direto para o teleférico. Eu sei que o sol está forte. A gente Eles pode ver demoraram aqui, 3 meses. olha só a rampa. Essa rampa aqui é o local da invasão. E dali, na verdade daqui, essa rampa é artificial. Tá bom? Eles montaram um molde feito de concreto
tá? E aí colocaram pedras dentro, usando muitos escravos, principalmente judeus. E olha só, a gente pode ver a rampa, tá? E outra coisa, a gente pode ver, podem ver essas pedras aqui, as redondas. Essa pedra é da catapulta. Ah, catapulta. Vocês lembram? Sabe o que é catapulta? Aquela máquina, né? Isso aqui é a catapulta. Então, os judeus que queriam até tentar derrubar ou jogar os romanos daqui, tomaram pedras na casa. Eles não tinham armas na época, né? Pra tipo matar esses romanos, não sabiam, não dava. Atacar pedras e... O que eles fizeram? Jogaram óleo quente, o escudo, aquele grande escudo pegou fogo, mas depois começou a queimar a porta mesmo, que estava aqui. Porque o vento vinha... Entendi, o vento vinha...